Sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui do Teorema de Laplace. Eu sou o professor Marcelo de Macedo Vieira. Antes de falarmos do Teorema de Laplace, devemos estudar dois conteúdos. O primeiro deles é o menor complementar de um elemento. Então, considerando uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2, e sendo o A índice J um elemento qualquer de A, ou seja, da matriz A, chamamos de menor complementar de A índice J o determinante D índice J, obtido ao eliminarmos a linha e a coluna em que esse elemento se posiciona. Exemplo: sendo a matriz A 1, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 7, primeiro vamos ver o menor complementar do elemento A índice 1, 1. Ele é dado por quem? D11 é igual. Se eu eliminar a primeira linha e a primeira coluna da matriz, vai me restar somente os elementos 3, 2, 3, 7. Calculando aqui esse determinante, eu vou achar 15. Então, esse é o chamado menor complementar deste elemento aqui, A índice 1. Outro exemplo. O menor complementar de A2 é dado por... Então, eliminando a segunda linha e a segunda coluna, ficou com 1, 3, 4, 7. Então, esse aqui é o menor complementar, que eu vou achar menos 5. É só fazer aqui o determinante, tá? O segundo tópico seria cofator ou complemento algébrico. Sendo A uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, chamamos de cofator de um elemento A índice J, representado por Azão e J, o produto de seu menor complementar pelo fator menos 1 elevado a I mais J. Assim, o cofator A índice J vai ser menos 1 elevado a I mais J vezes D e J, onde A e J é o chamado cofator de um elemento A índice J, o I é a linha onde se encontra o elemento, o J é a coluna onde se encontra o elemento, D índice J é o determinante da matriz resultante da eliminação da linha I e da coluna J. Exercício resolvido: calcular o cofator de A21 da matriz A. Então, primeiramente, qual é a fórmula? A e J é igual a menos 1 elevado a I vezes I mais J multiplicado por D e J. Então, eliminamos a linha e a coluna em que o elemento se posiciona. Como eu quero o cofator de A21, então eu vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Então ficou A21 vai ser igual a menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes 7, 8, 2, 7. Aqui eu vou ter potência de base negativa e expoente ímpar. Vai ficar menos 1 elevado à terceira vezes este determinante. 7 vezes 7 dá 49, menos da regra. 8 vezes 2, 16. Então ficou menos 1 elevado a 3, vai ficar menos 1. Ver essa diferença aqui vai dar 33. Então a resposta é menos 33. Vamos agora falar realmente do Teorema de Laplace. Seja matriz quadrada de ordem n, indicar a seguir. Está aqui a matriz quadrada. O determinante dessa matriz é dado por det é igual a A11 vezes Azão 1 mais A21 Azão 12 mais Azim 13 vezes Azão 13. Ou seja, esse A11 é o elemento da matriz. E esse Azão, a gente já viu que é o que? É os cofatores, né? Então, o det é dado por essa soma aqui destes produtos, em que esses Azão, A1, Azão 1, Azão 12, Azão 13, Azão N, são os cofatores. Então, o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, n maior ou igual a 2,
é igual à soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Ou seja, para me calcular o determinante de uma matriz pelo teorema de Laplace, eu posso escolher qualquer linha e qualquer coluna, tá? Ok? Então, o teorema de Laplace é um método para calcular o determinante de matrizes quadradas de ordem n. Normalmente é utilizado quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 4, né? Esse método foi desenvolvido pelo matemático e físico Pierre-Simon Laplace, que viveu entre 1749 a 1827. Então, como calcular o teorema de Laplace? Como calcular? Então, o teorema de Laplace pode ser aplicado a qualquer matriz quadrada. Entretanto, para as matrizes de ordem 2 e ordem 3, é mais fácil utilizar outros métodos, né? Então, para calcular os determinantes, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, selecionar uma fila, ou seja, linha ou coluna, né? Dando preferência à fila, quer dizer, a linha ou coluna, que contém a maior quantidade de elementos igual a zero, pois torna os cálculos mais simples. Segundo, somar os produtos dos números da fila selecionada pelos seus respectivos cofatores. Vejamos um exercício de aplicação. Seja a matriz quadrada, né, de quarta ordem, essa é a matriz. A linha 2, 3, menos 1 e 0. A outra, a segunda linha, 4, menos 2, 1 e 3. Terceira linha, 1, menos 5, 2 e 1. Quarta linha, 0, 3, menos 2 e 6. Então, vamos calcular o determinante de A. Então, o det de A, observe que o determinante é indicado por barras, matriz por parênteses e colchetes. E o determinante é indicado por barras verticais, tá? Para o cálculo desse determinante, aplicaremos o teorema de Laplace, né? Porque é uma matriz de quarta ordem, até chegarmos a um determinante de terceira ordem, e depois empregarmos a regra de Sarri. Então, assim, desenvolvendo o determinante acima, segundo os elementos da primeira linha. Observe que anteriormente eu falei que eu posso escolher qualquer linha ou coluna, né? E a ideia é que a gente escolha uma que tenha a maior quantidade de zeros. Aí eu escolhi a primeira linha, tá? A primeira linha eu vou ter, o det de A vai ser igual o A11 vezes o cofator 1 mais A12 vezes o cofator 12 mais A13 vezes o A13, azão 3, que é o cofator, mais A14 vezes azão 4. Chamamos aqui de equação 1, tá? Então, o A11 vezes azão 1 é igual a 2, que é o elemento A11, vezes o cofator. Esse cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a primeira linha e a primeira coluna, vezes, né, o D11. Esse D11 ele é obtido eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz anterior, tá? Da matriz dada. Que vai ficar quem? Vai ficar esse determinante aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes 1, porque aqui eu tenho menos 1 elevado a 2, né? Porque 1 mais 1 são 2. Como a base é negativa e o expoente é par, fica positivo. Então fica 2 vezes 1, 2, tá aqui. Calculando aqui esse determinante aqui pela regra de Sarri, nós vamos encontrar 17. Multiplicando 2 vezes 17, vou achar 34. Então, isso aqui, essa parcela aqui, A11 vezes Azão 1, eu achei 34. Confere? Fazendo agora A12 vezes Azão 2. Então, o elemento é a índice 12 é igual a 3. Menos 1 elevado a 1 mais 2 dá 3. Aqui vai ficar negativo. Então, menos 1 elevado a 3 dá menos 3, tá aqui. Porque base negativa e expoente ímpar, potência negativa. Então, ficou menos 1 vezes 3. Que vai ficar menos 3. Este determinante aqui, se você fizer as contas, você vai achar 44.
Então ficou menos 3 vezes 44, que vai ficar menos 132, ou seja, isso aqui vai dar menos 132. Calculando o A13 vezes o Azão13, vai ficar menos 1, que é o elemento lá, vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, vai ficar menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 dá positivo, vai ficar 1 vezes menos 1, que vai ficar menos 1. Este det aqui vai ficar o que? Menos 111. Multiplicando aqui menos 1 vezes 111, vai ficar 111 positivo. E por último, o A14 vezes o Azão4, que vai ser igual a 0 vezes, como o elemento é 0, essa parcela aqui, o A14 vezes Azão4 vai dar 0. Não tem nem conta. Daí a importância de você, né, procurar a linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros, tá? Então, substituindo em 1, que é aquela expressão que anteriormente que a gente chamou de 1, né, vai ficar det de A vai ser 34 menos 132 mais 111. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou achar det de A igual a 13, né? Bons estudos, né? E fique em casa.